Queridos, graça e paz. Essa noite é uma noite de muita alegria e emoção para mim, para minha família. E nós estivemos aqui em Campos, na cidade de Campos. Se não me falha a memória, desde 2013 eu comecei a vir para cá, né, Júlio? Quinzenalmente, eu acho que era isso. Em 2014 nós nos mudamos aqui para a cidade de Campos. E foi um tempo muito enriquecedor para nós, foi um tempo muito prazeroso de aprendizado, de crescimento, amadurecimento em algumas áreas, e foi um tempo, de fato, inesquecível para nós. E esse mês é o tempo da nossa despedida mesmo, aqui da cidade de Campos. Ano passado, em dezembro, nós já havíamos nos mudado para Porciúncula, né? E por uma série de razões, também por conta da pandemia. E durante esse ano todo de 2021, eu vim para cá nos 3 primeiros domingos do mês para poder trabalhar lá na congregação Raízes. Então, a minha ausência aqui na Central também, sobretudo na parte do louvor, se deu por conta de estar atendendo a demanda lá na congregação. E foi um tempo também de muito aprendizado para mim, do meu ministério. E hoje, de modo que estamos fazendo aqui tempo de agradecimento à igreja por todo o investimento feito na nossa família durante esse tempo. Agradecer ao pastor Robson por ter cedido aqui esse domingo para eu poder fazer isso junto com a minha família. O tempo hoje é esse, de gratidão a vocês, ao conselho da igreja, ao pastor Euquias, que inicialmente abriu as portas para que nós estivéssemos aqui, ao pastor Robson, por, durante esse ano também, está me acompanhando ali enquanto estive trabalhando na congregação Raízes, aos presbíteros, aos irmãos e irmãs que estiveram também conosco, onde nós fizemos grandes amizades. E essas amizades perdurarão, né? A verdade é essa. Então, hoje é dia de gratidão a Deus, ponto. Essa é a questão que eu gostaria de trazer aqui para os irmãos. Eu vim para Campos, e com o objetivo de atuar no ministério e também continuar os estudos. E eu me recordo que comecei a estudar em Vitória, fazendo uma convalidação do título de teologia, depois eu fiz uma pós, e aí surgiu a oportunidade de fazer um mestrado, e eu não tinha nenhum recurso para fazer o mestrado, era uma universidade privada, não pública, e eu me lembro do pastor Kies dizendo o seguinte: bota o pé e a coisa vai acontecer, o rio vai se abrir. E assim eu fiz a minha inscrição, chegaram, as ajudas chegaram, e eu comecei a dar aula também no Rio de Janeiro, no seminário lá, comecei a dar aula no Seminário Batista aqui, e as portas foram abrindo, consegui fazer o meu mestrado em Ciências das Religiões, lá em Vitória, e abriu outra oportunidade de continuar estudando. E aí a UENF abriu as portas para que eu pudesse continuar estudando. E dia 23 de novembro eu terminei meu doutorado em Sociologia Política, que foi assim um tempo muito custoso, né? A Rose e eu fizemos doutorado juntos. Quem estuda em casa sabe que todo mundo da casa estuda junto, né? Então a Rose aguentou, segurou essas pontas, e sem ela nada do que foi feito poderia ter sido, né? Então foi um tempo assim de muito de dor e glória, como já dizia o Almodóvar. Então, esse foi um período muito bom e que a igreja daqui de Campos também tem participação nisso. Eu conto essa vitória pessoal, mas é uma vitória compartilhada, sabendo que vocês estiveram fazendo parte desse período, porque estiveram também sustentando a nossa casa, a nossa família, durante esse tempo. No ano que vem, eu recebi um convite que muito me alegrou, de ser secretário de Educação de Porciúncula. E vai ser uma oportunidade muito bacana de contribuir na cidade onde eu nasci. E, então, eu estarei como secretário de Educação lá na cidade. É uma coisa que eu amo fazer. Então, as coisas parece que foram se encadeando, né? E eu quero contar isso para vocês, porque vocês fazem parte disso. A vitória da gente é a vitória de vocês. Então, esse é um tempo que eu estou muito feliz de estar compartilhando isso com vocês, e diante de uma decisão também muito
muito ampla, porque eu também havia sido convidado para dar aula no lugar onde eu tinha sido aluno, lá em Vitória. Então, preferi permanecer na cidade, junto da família durante esse tempo e também contribuir um pouquinho lá na nossa terra, né? Um pouquinho que a gente pode contribuir nesse sentido. Mas estamos ainda muito pertinhos, né? A 2 horas de distância. Na próxima semana eu estarei lá na congregação Raízes, para poder fazer também um tempo de gratidão a eles, durante esse tempo em que a gente pôde estar juntos lá. Então, a gente vai ter esse momento também especial com os irmãos lá na congregação Raízes. Queridos, eu queria hoje compartilhar com os irmãos algo que há alguns anos eu já falei aqui, talvez alguns se recordem. E são 2 textos da Bíblia que estão nos evangelhos sinóticos, um em Mateus, no capítulo 18, e outro em Lucas, no capítulo 15. Eu queria falar sobre a parábola da ovelha perdida. A parábola da ovelha perdida que aparece no evangelho de Mateus e também aparece no evangelho de Lucas. Só que tem conotações diferentes e são perspectivas e objetivos diferentes. E por que eu estou dizendo isso? Porque o evangelho não foi escrito como que alguém estivesse com um papiro, um papel e uma pena, olhando acontecer a história e escrevendo ao lado. Os evangelhos foram escritos décadas depois da morte e ressurreição de Jesus. Portanto, o que nós leremos aqui faz parte de grande aprofundamento teológico dessa narrativa, dessa parábola que foi contada por Jesus. Só que quando essa parábola é escrita nos evangelhos, ela é escrita com objetivos bem específicos. E nós vamos ver que o objetivo do evangelho de Mateus é diferente da parábola da ovelha contada no evangelho de Lucas. E eu estou dizendo isso para que a gente possa deixar de lado aquela antiga ideia, né, daquele evangelho sinótico em que um conta que havia um cego e outro conta que havia 2 cegos curados. E aí, durante longos anos, a igreja tentou explicar isso diante daquela metáfora da janela. Quem está mais próximo da janela enxerga uma amplitude que o outro não enxerga. Bom, isso já está declinado há muito tempo. A verdade é que a gente precisa entender cada vez mais que os evangelhos foram escritos com uma sabedoria dada do alto, inspirada pelo Espírito e no sentido de contribuir com aquela comunidade. E eu vou ler com vocês o primeiro texto, e eu prometo ser breve, Mateus, no capítulo 18. Pode colocar, por gentileza, o texto. Ele começa dizendo: Vede, não desprezeis a qualquer destes pequeninos, porque eu vos afirmo que os seus anjos nos céus veem incessantemente a face de meu Pai Celeste. Bom, preste atenção, Jesus está contando aqui uma parábola, e ele diz, vede, ele fala vede para alguém. Olha, preste atenção, ele está comunicando aqui com alguém, ele diz, porque eu vos afirmo, ele está afirmando para alguém. A gente precisa entender para quem que Jesus está contando essa parábola. Para a gente entender isso, basta a gente ler o primeiro versículo do capítulo 18, que não está na tela, mas eu leio para você, que diz assim: naquela hora, aproximaram-se de Jesus os, quem? Discípulos, perguntando, quem é, porventura, o maior no reino dos céus? E começa-se, portanto, um diálogo entre Jesus e os discípulos. Portanto, grave comigo, a parábola da ovelha perdida no Evangelho de Mateus é escrita para os discípulos. E quem são os discípulos e discípulas? A igreja. Mateus é escrito 50 anos depois da morte e ressurreição de Jesus. Portanto, se aqui ele está dizendo, cuidado, não despreze os pequeninos, é porque naquela comunidade, 50 anos depois, a igreja começou a desprezar os pequeninos. A igreja começou a fechar as portas para os oprimidos e para aqueles que pecavam, para aqueles que erravam, para aqueles que falhavam.
Portanto, quando Jesus começa a contar na parábola de Mateus, a parábola da ovelha perdida, ele está se dirigindo especificamente para a igreja. E isso é montado de forma teológica e é uma pregação para a igreja de Mateus, a igreja mateana. Está dizendo, nós, igreja, não podemos desprezar os pequeninos. Nós, igreja, não podemos fechar as portas para aqueles que falham, para os imperfeitos. E aí ele diz, e eu ainda vos afirmo, que os seus anjos, anjos de quem? Dos pequeninos, dos oprimidos, daqueles que falham, daqueles que fracassam. Os anjos dos céus veem incessantemente a face do meu Pai Celeste. O Evangelho de Mateus é escrito por uma comunidade judaico-cristã. E se acreditava naquela época que as pessoas tinham uma espécie de anjo da guarda. Vocês já ouviram falar isso? Na Igreja Católica, por exemplo, isso é muito comum. No judaísmo também isso era muito comum. Eu me lembro, eu vindo de tradição católica, em cima da minha cama tinha um anjinho com uma roupa, uma veste azul, uma coisa assim. Era um anjinho bem bonitinho e tal, e ficava ali. E eu me lembro até hoje eu estava falando dessa mensagem também, que dizia, meu Senhor, como é que é? Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, que a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarda, me ilumina. É isso? Amém? Acabou? E isso era muito comum na minha infância, e se acreditava muito também, dentro da trajetória, por isso que se fala aqui no Evangelho de Mateus. E o que se quer dizer com isso? Que esses oprimidos, que são oprimidos inclusive pela igreja, que são oprimidos pela religião daquela época, porque a pior coisa que existe é quando a igreja se transforma em religião, e ao invés de abrir as portas para os que falham e para os oprimidos, começa a ser agora a protagonista em oprimir, a protagonista em fechar as portas, a protagonista em fazer o que há de pior para o ser humano. E aqui, nesse momento, Jesus quer abrir os olhos dessa comunidade e diz, cuidado, porque essas pessoas têm uma conexão muito especial com Deus. E é verdade, irmãos, na história da Bíblia, Deus sempre esteve ao lado dos humilhados. Deus sempre esteve ao lado daqueles cujas portas foram fechadas na cara dela. Deus sempre esteve ao lado dos fracos, do escravo, do sedento, do nu, do faminto. E cada vez que nós nos separamos e distanciamos dessa gente, estamos nos distanciando de quem está perto. A igreja, portanto, matiana, é chamada a perceber a quem Deus está perto, quem Deus ama, quem tem intimidade com Deus. Aquela igreja lá no passado precisava ter o sentimento e o coração de Deus. Mas o texto continua dizendo, porque o Filho do Homem veio salvar o que estava perdido. Isso aqui é uma espécie de uma glossa, né? de uma nota de rodapé. Todo lugar que sua Bíblia tiver um colchete, é porque no original esse versículo não existe. É colocado posteriormente para explicar exatamente o texto. E é muito importante que esse versículo seja colocado aqui depois, para poder reafirmar o que ele acabou de dizer. A igreja não pode desprezar os pequeninos, porque Jesus veio por causa deles. Porque Jesus veio por causa de gente. Porque Jesus veio por causa do pecador. Jesus veio por causa do abatido. Jesus veio por causa do ferido. Jesus não veio por causa do perfeito. E a igreja, portanto, precisa ter essa sensibilidade divina, de Deus, para que perceba por que Jesus veio, para quem que Jesus veio. Para que nós não tenhamos dentro de nós um sentimento de perfeição e de santo, santo, santo 3 vezes para nós. Santo, santo, santo só existe um. A igreja não é santa, santa, santa. Santo, santo, santo é o Senhor. Ele nos faz santos por meio dele. Mas a igreja por si, sozinha, não é nada se não for
Jesus. Deus nos vê a partir de Jesus. Somos separados, santificados, purificados por causa de Jesus, não por causa de nós. Por isso que as portas da igreja precisam estar abertas para essa gente para a qual Jesus veio. E o próximo texto, o próximo versículo diz: que vos parece? Ele está fazendo uma pergunta, e essa pergunta é para quem? Para os discípulos, para a igreja. Se um homem tiver 100 ovelhas, aí ele começa a contar a parábola. E uma delas se extraviar, não deixará ele, aonde? Nos montes, 99, indo procurar que se extraviou? Ele está fazendo aqui uma pergunta para os discípulos, para a igreja. Olha, se uma pessoa tem 99 ovelhas e uma se extravia, uma erra o caminho, e o Santo Agostinho dizia isso, pecar é errar o alvo. Se alguém erra o alvo, se extravia, esse pastor que tem 100 ovelhas, vai pegar as 99 e deixar no monte e vai atrás daquela que se extraviou. Por que ele diz monte? Porque o monte é o lugar de segurança. Porque o monte é o lugar da habitação de Deus. Isso está lá no Antigo Testamento. É claro que isso há uma progressão. É o lugar das vitórias dos profetas, Elias no monte. É o lugar onde há revelação a Moisés das tábuas. É o lugar da transfiguração dos discípulos. O monte é o lugar onde Jesus ora e depois desce para pisar sobre o mar, que é o símbolo da morada dos demônios. O monte é o lugar do Sermão do Monte, onde há a nova revelação, o novo Moisés, Jesus, o novo líder, aquele que de fato deveria ser seguido por todos. O monte, portanto, é o lugar do zelo, da casa, do aconchego. E ele está falando para a igreja, não é? Então, o que a igreja precisa fazer? Deixa a comunidade em lugar seguro e vai atrás daquela que se perdeu. Ela não espera a atitude de quem errou, ela vai atrás. Ela não cruza os braços e diz: que se lasque, deixa para lá. Quando ele quiser, ele vem. Quando ela quiser, ela vem. Ele se compadece. O que a parábola no Evangelho de Mateus quer fazer com que essa igreja faça é arregaçar as mangas e saia. E vá buscar aquele que se extraviou, aquele que errou o alvo, aquele que está sangrando. E nessa comunidade aqui, aquele que se extravia está em perigo de morte, está na iminência de morte. Portanto, o que essa parábola no Evangelho de Mateus quer levantar na igreja é um coração parecido com o de Deus, a fim de que, olhando para Deus, aquele que toma a atitude de ir em encontro às pessoas, a igreja precisa tomar atitude e ir em encontro das pessoas. Próximo versículo diz: e se porventura encontra, em verdade vos digo que maior prazer sentirá por causa desta, do que pelas 99 que não se extraviaram. Eles estão ali, no ambiente de proteção. E ele se alegra com aquela que volta, com aquela que se arrepende, com aquela que quer voltar e ser curada, que quer ser sarada. É uma comunidade que tem espaço para transformação. Não é uma comunidade que olha para a pessoa que retorna e diz: lá vem ele de novo. Mas você não sabe o que ele fez. Você não sabe o que ela falou, o que ela pensou, o que ela realizou, o que ele fez. Mas é uma comunidade da misericórdia. É uma comunidade que abraça o extraviado, que abraça o que sangrou, que foi atrás dele e que buscou gerar vida nele. E aí, a alegria. Assim, pois, não é da vontade, essa palavra é importante, vontade de vosso Pai Celeste que pereça um só desses pequeninos, não é. E a palavra perecer aqui tem o mesmo sentido, salvo engano, de Mateus 8, 25, quando o discípulo diz: Senhor, acorde, o Senhor não se preocupa que nós estejamos perecendo, ou seja,
em iminência de morte. A palavra perecer aqui é a mesma. E nesse sentido, não é da vontade do Pai que ninguém esteja no ambiente iminente de morte. A igreja, portanto, é levantada para gerar vida na vida das pessoas. E volta e a alegria, porque as pessoas são transformadas no ambiente da alegria. A ovelha é encontrada, a alegria. O filho pródigo volta, a alegria. A moeda é encontrada, a alegria. Não há inveja, não há desprezo, há portas abertas para a transformação. Vamos ver agora o segundo texto, Lucas 15, a partir do versículo 3, que diz assim: Então, lhes propôs Jesus essa parábola. Lhes propôs a quem? Vamos no versículo 1, que diz assim: Aproximaram-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir, e murmuravam, quem? E quem? Fariseus e escribas, que eram a nata da religiosidade judaica também. E eles diziam: este recebe pecadores e come com eles. Essa é uma expressão de condenação. Como é que pode alguém que deveria ser totalmente puro se misturando com as pessoas? Então Jesus lhes propôs essa parábola. No Evangelho de Mateus, Jesus propõe a parábola da ovelha perdida para quem? Para os discípulos. No Evangelho de Lucas, Jesus propõe a mesma parábola para quem? Fariseus e escribas. Então vamos ver agora a diferença de um texto para o outro. Qual dentre vós é o homem que, olha a palavra usada, possuindo, ideia de posse, que possui algo, que se transforma em coisa. Possuindo, essa palavra não tem em Mateus. Possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas. Outra palavra que sugere ideia de lucro, de possessão. Ele perde. Não deixa onde? No monte, né? Vocês estão entendendo agora a diferença? Tudo muda por causa do interlocutor. No primeiro, os discípulos. E agora, fariseus e escribas. Ele está dizendo: qual dentre vós, religiosos, muito santos, perfeitos demais, que possuindo, porque vocês é o que fazem, vocês são donos de ovelhas, vocês possuem, vocês se alimentam das ovelhas, vocês usam as ovelhas, vocês tosquiam as ovelhas, vocês ganham grana com as ovelhas. Qual dentre vós, que possuindo 100 ovelhas, perde uma, cálculo matemático, é sábio demais, e deixa Por que no deserto? Porque essa gente não cuida, e deserto é lugar vazio, de provação, de tentação, de amargura, de provação, de sequidão. É totalmente diferente. Vocês, religiosos, não deixam as suas ovelhas em lugares cobertos, bons, que tem comida, água, proteção, amizade, boa mesa, bom vinho, pão. Não. Vocês deixam as suas ovelhas no deserto. Mas você vai buscar a ovelha que você perdeu. E é curioso porque existe um milagre que acontece aqui, nesse texto. E aí diz: qual de vocês que deixa no deserto as 99, vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Próximo. Achando-a, ponha-na sobre os ombros, cheio de júbilo. É interessante porque o coração desse pastor, se é que eu posso chamar de pastor, mas desse religioso, ou dessa gente, tem um coração seco porque vive no deserto.
não há sentimento, não há sensibilidade. E nesse movimento, ele começa a encontrar a ovelha que se perdeu e ele também se acha. Porque começa a haver júbilo no coração dele. Se vocês se recordam bem da parábola que vem nesse capítulo, que é o do filho pródigo. O título é totalmente errado, porque a parábola não é sobre o filho pródigo, é sobre o irmão que ficou. O problema não é o filho pródigo, o cerne, o centro dessa parábola é o irmão que fica. Porque quando o irmão volta, todo mundo celebra, se rejubila. É comum isso em todas as parábolas do capítulo 15 de Lucas. Só que tem alguém que não se alegra, não tem júbilo, que é o filho que está na casa há mais tempo e que representa o antigo judeu. Ele não se alegra com o novo, não se alegra com o convertido, com o transformado, não se alegra com a vida, com a boa mesa, com a fartura do pai. Porque ele quer ter primazia sempre, ele quer ser o número 1, ele quer ser sempre o rapaz funcionário do mês, o filho do mês, ali, na capa da revista, ali no quadro, na sala da casa. O que é bonito nesse texto é que Jesus, enquanto conta essa parábola, conta também a transformação daquele que saiu de perto das 99 que ficaram no deserto. E ele coloca a ovelha no ombro, cuidando da ovelha. Pela primeira vez ele cuida da ovelha e ele sente júbilo. Pela primeira vez que aquele homem se preocupou com alguém, ele sente júbilo. Pela primeira vez que ele foi humano, ele sentiu júbilo. Ele teve alegria. E o texto continua dizendo que as ovelhas estavam onde? As 99? Ele pega essa ovelha, coloca no ombro e leva para o deserto junto com as outras 99? Não. Ele faz o quê? Ele leva para casa. E por que casa? Porque casa aqui é um elemento teológico que representa basicamente a mesma coisa de monte. É o lugar da solidariedade, é o lugar da família, é o lugar do aconchego, é o lugar da mesa compartilhada. Ele pega aquela ovelha que se perdeu e ele, na sua perdição louca, se encontra com a ovelha e diz: eu vou levar para casa. E vai para casa com aquela ovelha. E aí ele reúne os amigos, os vizinhos, dizendo: alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Porque a casa é esse ambiente aberto para os vizinhos, para os amigos. E isso representa a igreja. A igreja de portas abertas para celebrar as transformações, as mudanças, a vida, celebrar as coisas boas. E tem muita gente que não consegue celebrar as boas coisas. E tem muita gente também que não é transformada dentro de ambientes como a igreja, porque não há celebração. Porque não há pastores, não há gente, não há membros carregando pessoas nos ombros. Não há calor humano, não há júbilo. E o texto continua dizendo exatamente isso. Ele leva para casa, abre as portas, chama amigos e vizinhos, dizem: alegrem-se comigo. Todos vocês façam parte disso. Estejam comigo, se alegrando. Irmãos, no Novo Testamento não há cristianismo sem mesa. No Novo Testamento não há cristianismo sem comunhão. Não há cristianismo sozinho. O verdadeiro cristianismo se dá na mesa da partilha. O verdadeiro cristianismo se dá na audição gratuita, no choro partilhado, nas alegrias partilhadas. Nos momentos mais duros da nossa caminhada, é a gente poder sentar junto, discutir junto, abraçar junto,
ou estarmos juntos, né? Participarmos um da vida do outro de forma substantiva, significativa. É por isso que ele diz, eu chamo os amigos, eu chamo os vizinhos, porque a igreja, a casa, é esse ambiente do acolhimento. E no acolhimento, as pessoas são transformadas. E aí ele diz, digo-vos que assim haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Que 99 são esses aqui, que não necessitam de arrependimento? São aquelas ovelhas que ficaram aonde? No deserto. Jesus aqui nessa parábola coloca como representação de gente que se acha perfeita, aquelas 99. Portanto, no Evangelho de Lucas, a ovelha que se perde é a salva. Porque a ovelha que fica com 99 no deserto é a ovelha mais perdida que tem. O apelo no Evangelho de Lucas é, você precisa ser um perdido. Você precisa se perder. No sentido de perceba-se pecador. Perceba-se alguém que não faz parte da perfeição dessa gente. Perceba-se que você não faz parte do deserto, mas faz parte da casa. Então perca-se desse grupo. Perca-se dessa certeza que você tem, de que você tem que ser perfeito, de que você é perfeito, que você é um super crente, você é uma super crente. Não, você é limitado, frágil. E você precisa, para ser cuidado, ir para casa. Para poder abrir o seu coração para as pessoas ouvirem o seu pranto e no júbilo ser transformado. E aí Jesus, portanto, faz essa pergunta. Haverá maior júbilo no céu, ele afirma, melhor dizendo, por um pecador que se arrepende, do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. Ora, existem justos que não precisam de arrependimento? Existe isso? Não. A fina ironia ou a crítica de Jesus, aqui no Evangelho de Lucas. Não existe gente justa que não precisa de arrependimento. Nós somos justificados porque nos arrependemos. E a justiça vem de Deus. Daí, portanto, Jesus encerra essa parábola exatamente dizendo isso. Olha, perca-se, seja gente, seja humano, seja simples, seja gente como a gente, seja de carne e osso. Se é para chorar, chore. Se é para sorrir, sorria. Se está doendo, diga. Abra o seu coração e perca-se. Eu quero concluir recapitulando. No Evangelho de Mateus, a parábola é escrita para a igreja, dizendo, vocês precisam ter o coração do Pai. E o coração do Pai é um coração que não despreza as pessoas. O coração do Pai é um coração perdoador. O coração do Pai é um coração acolhedor. O coração do Pai é um coração que não faz distinção entre as pessoas. E a igreja precisa ter o coração do Pai. Porque não é da vontade do Pai que as pessoas vivam sem vida. Estejam vivas apenas aqui, fisicamente, mas estejam mortas. Não é da vontade do Pai. E a igreja tem essa capacidade de, em vivendo o coração e a vontade do Pai, gerar vida na morte das pessoas. E no Evangelho de Lucas, portanto, ele está aqui dizendo para os religiosos que possuem as ovelhas, não possua as pessoas. As pessoas não são posse da gente. A igreja não manda nos outros, a igreja serve os outros. A igreja é serva dos outros. E nesse contexto, ao olharmos também no espelho, precisamos fazer essa pergunta. Será que eu estou me vendo como alguém muito perfeita e cobrando a perfeição dos outros? Ou será que eu preciso de fato fazer com que a minha vida se veja como uma vida
perdida, porque Jesus veio para essa gente, os perdidos, os oprimidos, aqueles que estão desesperançados. Jesus veio para essa gente. Portanto, Jesus encerra a parábola do Evangelho de Lucas fazendo essa afirmação: há júbilo por essa gente. Há júbilo por pessoas que se veem limitadas. E talvez, queridos, uma das coisas que eu tenha mais aprendido aqui na cidade de Campos, com os irmãos, pessoas, é a necessidade de ter gente por perto, ter amigos. E aqui eu fiz muitos amigos. Fiz mais amigos aqui durante esses 7, 8 anos do que mais de todos os anos que eu vivi na cidade de Porciúncula. Até porque lá tem umas 15 pessoas, né? Eu fiz muitos amigos aqui. E eu vi que há uma necessidade muito grande, né? De vez em quando eu ligo para um e outro, e falo: rapaz, que falta faz aí o nosso grupo? Que a gente tinha uns grupos aí, não era uma seita não, tá, pastor? Mas era uma seita para aceitar o outro, do jeito que o outro era. A verdade era essa. Olha, nós fizemos uma seita para te aceitar. Para aceitar os teus pecados, mas não os teus pecados, mas para ouvir os teus erros, as tuas limitações, e não te julgar, mas estender a mão. E aí fizemos muitas reuniões boas, muitas conversas, muitas coisas muito agradáveis, e eu pude aprender e ainda aprendo. Isso não vai acabar, porque essas coisas ficam para sempre. E eu acho que isso é saúde. A igreja é isso. A igreja é um ambiente da amizade, a igreja é um ambiente da cura, é um ambiente do pastoreio mútuo. Embora nós tenhamos um pastor, mas a comunidade cristã é uma comunidade também que se pastoreia, que também se cuida, que também se ama, que se preocupa. Eu queria deixar isso para os irmãos e dizer da grande importância e do grande valor que existe na amizade. E eu estava demorando, né? Eu acho que minhas palavras finais aqui na Igreja Central, além de agradecer, é dizer: tenham amigos. Sejam amigos. Por que a igreja se faz assim? Na mesa, na partilha, no zelo, na preocupação. Tenham amigos, façam amigos. Sejam pessoas próximas dos outros. Deixa que vocês sejam uma casa de júbilo para a transformação das pessoas. Que você não seja uma porta que despreze os outros, mas uma casa da compaixão, uma casa da transformação, do acolhimento, uma casa onde as pessoas podem encontrar pão, possam ser dessedentadas, possam ser abraçadas e acolhidas. Seja Jesus para os outros. Sejamos Jesus para os outros. E não se esqueçam disso, né? Vamos ser pessoas cada vez mais intensas e buscando fazer da comunidade cristã uma comunidade de gente amiga.